Abra comigo, por favor, 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9 e o versículo de número 10. Glória a Jesus. Quero louvar a Deus pela vida do meu filho Estevão, que está me acompanhando. Ele vai estar fazendo o encerramento da campanha. Então, não desmerecendo os pregadores que já passaram aqui, que foram todos usados pela mão do Senhor, mas quero enaltecer o nome do Senhor pela vida do meu filho, que Deus tem usado poderosamente na palavra do Senhor. É um menino que está crescendo cada dia mais, e eu glorifico a Deus, irmão, por isso, né? Então quero dizer para os irmãos que o melhor de Deus está por vir, amém? E os irmãos que não percam a oportunidade de estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, amém, meus irmãos? O Guerreiro Deus que pregou tem terça, uma palavra para nós. Pastor, o Raniel pregou aqui terça. Isso, Eliel é seu filho também. Isso, também. Estava me esquecendo de mencionar o Eliel, que também é uma bênção na mão do Senhor. O menino que Deus também tem usado e surpreendido ele. Porque esses dias, irmão, lá em casa teve um grande problema, né? Porque as meninas, eu tenho duas meninas que louvam. Elas louvam e não abrem mão de louvar. Aí, de repente, o Eliel falou assim, agora eu quero ser cantor. Eu falei assim, agora você arrumou briga comigo agora, porque, né? Os homens lá em casa é pregador. Aí ele falou, agora eu quero cantar. Cismou de cantar, daqui a pouco apareceu uma oportunidade para ele pregar. E falou assim, não, agora eu sou pregador mesmo. Sou pregador mesmo, vou pregar, pai. Então tá bom, glória a Deus. Deus continue abençoando. E eu tenho uma família abençoada, irmão. Amém? Meus filhos, graças a Deus, todos na presença do Senhor. Faz a obra de Deus. E é isso aí, que Deus continue abençoando a sua família também. Seus filhos, amém? Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo 10. Diz assim, todos encontraram? Diz assim a palavra. E foi Jabes o mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja eu afligido, e Deus lhe concedeu o que havia pedido, e você diz amém. Podeis assentar, por favor. Meus queridos irmãos, quando nós olhamos para o texto que ora acabamos de ler, é um texto muito importante para os nossos dias em que nós estamos vivendo. Quando o nosso irmão Edmar nos convidou para pregar a palavra de Deus aqui, houve uma preocupação em qual texto seria melhor pregar em uma campanha tão poderosa como essa. E Deus colocou em meu coração de pregar dentro desse texto, embora não é uma mensagem tão simples e fácil de pregar. Porque quando você encontra um texto que te dá respaldo bíblico, que te dá referências bíblicas de Gênesis, Apocalipse, é muito fácil de pregar. Mas quando você escolhe um texto para poder pregar, e você vasculha a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, não encontra muita coisa a respeito daquele texto, complica um pouco para o pregador, exige um pouco mais do pregador. E dentro desse texto que ora acabamos de ler, eu quero falar com os irmãos nessa noite as 4 coisas que Jabes pediu a Deus. Quando nós olhamos aqui, os primeiros capítulos aqui de 1 Crônicas, você não vai entender muito porque está relatando a respeito da genealogia do povo de Israel. Então, quando você lê os primeiros capítulos, algumas pessoas logo passam direto, porque
não acha muito interessante ler a genealogia do povo de Israel. Mas para o povo de Israel era de suma importância descrever ou escrever esse texto aqui em Crônicas. Meus queridos irmãos, aqui no capítulo de número 4, versículo de número 9, quando logo o capítulo de número 4, versículo 1, antes do versículo de número 9, está relatando a respeito da genealogia de Judá. E de repente o versículo de número 9 e 10, o escritor de Crônicas, o qual a Bíblia também não fala, não descreve para nós com certeza quem que escreveu o livro das Crônicas. Acredita-se que foi Esdras ou Neemias que escreveu as Crônicas de Israel. Mas quando nós olhamos aqui o versículo de número 9, o 9 e o 10, ele abre uma palhinha para falar a respeito desse moço aqui registrado como nome Jabes. A Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Jabes, ele era o mais ilustre dos seus irmãos. Mas analisando o texto bíblico, a Bíblia vai narrar a história da sua mãe quando ela estava para dar à luz a este menino. E é sabido de todos os irmãos que quando uma mulher hebreia, na cultura judaica, engravidava de um menino, era de suma importância. Moça não tinha muita importância na história, mas quando engravidava de um menino homem, era de suma importância, porque, meus queridos irmãos, quando eu olho para esse texto, logo quando não está escrito, mas eu estou conjecturando nesse momento, a mãe de Jabes descobre que agora estava grávida. Eu não sei como que eles descobriam que ela estaria grávida de um menino ou de uma moça, não sei. Se você me perguntar, eu não sei, mas de alguma forma o desejo era muito grande de todas as mulheres, que logo quando casava era de engravidar, e principalmente de um moço, de um rapaz, de um homem, porque esse moço que logo iria nascer, ele representaria a sua casa. O primogênito que nascia, ele era praticamente, tomava porção da porção dupla da herança do seu pai. Quando nós olhamos para o texto bíblico, Jabes era esperado pela sua mãe, Jabes era desejado pela sua mãe, mas a Bíblia não conta o que aconteceu no momento de gerar, de dar à luz. Ela relata que ela deu à luz e sentiu grandes dores, e por esta razão colocou o nome de Jabes. Jabes significa aquele que causa dor. Meus queridos irmãos, olhando para este texto e conjecturando a vida de Jabes, porque um nome na cultura judaica era muito importante, porque um nome era dado para alguém através de experiências divinas que aquela pessoa adquiria. Ela dava-se um nome aos seus filhos. O nome era um ato profético que descrevia toda a história daquela criança. Mas quando Jabes nasce, é diferente. A sua mãe coloca aquele que causa dor, coloca o nome de Jabes, que significa aquele que causa dor. Agora eu imagino esse menino crescendo, aleluia, com aquelas pessoas fazendo bullying com ele. Lá vem aquele que causa dor, lá vem aquele menino atentado, lá vem aquele menino abusado, lá vem aquele menino terrível. A Bíblia não fala, mas eu estou conjecturando, porque um nome na cultura judaica era de suma importância e já descrevia como seria toda a vida daquela criança. E Jabes, tendo consciência daquilo, Jabes, eu creio, a Bíblia não fala, mas eu acredito, que era aquele menino que ficava pelos cantos, aquele menino que não tinha muitos amigos, aquele menino que era deprimido, porque estava debaixo de uma maldição. Mas Jabes era da tribo de Judá, uma tribo que conhecia o Deus que fez os céus e a terra.
terra. Jabes era da tribo de Judá, uma tribo que temia ao Senhor, que conhecia bem os estatutos, as ordenanças do Senhor. Então Jabes resolveu clamar ao Deus do céu. Jabes começou a clamar ao Deus do céu. E diz a Bíblia Sagrada no versículo de número 10. Porque Jabes invocou ao Deus de Israel. Em contrapartida, ele disse, a primeira coisa que ele pediu: rogo que o Senhor me abençoe muitíssimo. Quando você olha para a Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo de número 10, versículo de número 22, a Bíblia diz que a bênção de Deus é que enriquece, e consigo ela não traz danos, ou consigo ela não traz dores. Quando eu falo da bênção de Deus, pastor Ciliar, eu lembro do patriarca Abraão. Quando nós lemos no capítulo de número 12, quando Deus se manifesta a Abraão, dizendo: Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Abraão estava ouvindo Deus falar com ele, mas a Bíblia diz, quando Deus ele falava, Deus ele fez algumas promessas para Abraão, porque a bênção de Deus, ela está condicionada a alguma coisa. A bênção de Deus está condicionada a alguma coisa. E a primeira coisa que eu entendo, que a bênção de Deus está condicionada, é a obediência. No 3, 1, 2, 3, repita comigo: obediência. De novo, 1, 2, 3, obediência. Tem muita gente que quer ter a bênção de Deus, quer ser abençoado por Deus, mas não obedece a palavra, não obedece a voz do seu pastor, não obedece a voz da sua pastora, não obedece a voz dos obreiros dentro da casa do Senhor. Tem muita gente que quer ter a bênção de Deus, mas não obedece às ordenanças, estatutos, preceitos estabelecido pela palavra do Senhor. Mas quando eu olho para o texto da Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, Deus continuou dizendo para Abraão, dizendo: olha, Abraão, se você sair, eu vou engrandecer o teu nome. Se você sair do meio da tua terra, do meio da tua parentela, para o lugar que eu te mostrarei, eu vou prosperar você, vou fazer de ti uma grande nação. Foi aí que Deus chamou a atenção de Abraão. Sabe por quê? Porque Abraão e Sara, sua esposa, tinham um segredo. Qual que era o segredo, pregador? Eles casaram e Sara era estéril, não podia gerar filho. Sara era impedida de dar à luz filho para o seu marido. E na cultura judaica, toda mulher que não tinha a capacidade de gerar era tida como uma mulher amaldiçoada. Todas as pessoas que olhavam para ela via como amaldiçoada. Ela não tem a bênção de Deus, ela é amaldiçoada. Ela era motivo de fofoca, ela era motivo de vergonha, porque não conseguia gerar filho para os seus maridos. Eu preciso falar isso aqui, ao contrário da atualidade. A primeira coisa, quando se entra no relacionamento, a mulher diz, quando não é a mulher, é o marido: eu não quero ser pai, eu não quero ser mãe. Mas antigamente não era assim. É ou não é verdade? Antigamente não era assim. E antigamente se conhecia um homem de Deus que era próspero e rico, não era pelas terras, as fazendas, as propriedades que ele tinha, mas era pela herança. Porque diz a Bíblia no Salmo, se eu não me engano, de 127, que os filhos são herança do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você carrega dentro de si ou dentro da sua casa a herança do Senhor. Então zela daquilo que Deus ele te deu, cuida daquilo que Deus ele te deu, porque um dia Deus vai pedir de volta.
Deus, ele disse para Abraão: olha, Abraão, se você for, farei de ti uma grande nação. Isso chamou a atenção de Abraão, então ele disse: então eu vou. E quando ele sai em direção aonde Deus lhe direcionaria para que ele fosse, diz a Bíblia que Abraão enfrentou várias provações em sua vida, vários momentos difíceis em sua vida, mas Abraão, quando ele esteve a ponto de desistir e questionar a Deus pela promessa a qual Deus havia feito para ele, no capítulo de número 15, passado 10 anos aproximadamente, que Deus ele disse: sai que eu vou te abençoar. Que 10 anos aproximadamente se passaram. E de repente Abraão estava inserido dentro da tenda. Em Gênesis capítulo de número 15, versículo de número 1, Deus se revela para Abraão novamente dizendo: Abraão, eu sou contigo, Abraão. Homem valoroso, eu sou o teu escudo. Abraão, aproveitando o ensejo, a oportunidade, ele disse para Deus: se o Senhor é comigo, por que eu ainda ando sem filho? Sabe o que Abraão estava indagando? Abraão estava indagando a promessa de Deus que não havia se cumprido na sua vida. Talvez você está aqui nessa noite, indagando a Deus pelas promessas que Deus ele te fez e ainda não se cumpriu. Deus te prometeu de salvar o teu marido, o teu filho, o teu esposo, mas ainda não se cumpriu. E o motivo da sua tristeza, da sua lágrima, é isso. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para te dizer que a promessa que Ele te fez ainda está de pé. A Bíblia diz que pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não vai passar sobre a sua vida. Pregador, então o que acontece? Acontece que quando Deus ele faz promessa para você, Ele te coloca dentro do tempo, irmão. E o tempo de espera, quem estabelece não é você, é Deus. Porque Deus não é como você e nem eu. Não é verdade? Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem é mãe? Glória a Deus, tem muita gente aí. Você já viu quando seu filho chora, querendo alguma coisa? Aqui. Deixa eu ser mais ousado aqui. Seu filho de 5, 6 anos aproximadamente, 10 anos, não tem nem idade para ter celular. Ele vê um telefone na televisão e pede: pai, eu quero um telefone. Você fala: não posso te dar. Mas de repente ele começa a chorar, pedir todo dia. Aí você não aguenta. Você vai lá e dá um telefone para o seu filho. Como se estivesse fazendo coisa boa. Você está ensinando para ele que se ele chorar, ele ganha. Então tudo que ele te pedir e você não der, basta ele derramar uma lágrima, você dá a ele de mão beijada. E com Deus não é assim. Por isso que Deus, quando Ele faz promessa para você, Ele te coloca no tempo dEle. E o tempo dEle, muitas das vezes, faz nos chorar. É ou não é verdade? Porque nós clamamos e pedimos tanto aquilo que nós queremos, porque nós, irmãos, somos impacientes. Quando nós entramos no quarto para orar, falando: Deus, está faltando um arroz. Nós queremos logo. É ou não é verdade? Deus, eu perdi o emprego, e agora? Deus está falando assim: agora vai ler Bíblia, vai orar, vai para o monte, vai para a igreja. Eu vou te dar mais ou menos uns 6 meses dentro de casa, para você aprender novamente, aleluia, a ter comunhão comigo, a buscar a minha face. Porque quando você está desempregado, você está na igreja todo dia. Mas quando Deus, Ele abre a porta, irmão, você some da igreja. Aí o pastor vai te ligar, mandar um zap para você: ô, irmão, você sumiu da igreja. Pastor, estou trabalhando demais. Pastor, estou fazendo hora extra todo dia. Que bom, meu querido.
querido, mas esta hora extra está consumindo a tua vida espiritual. Se não é o pastor que ora toda madrugada pela sua vida, irmão. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Deus disse para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para se andar contigo. Aí Pedro logo assusta. Não, mas pode ficar tranquilo, Pedro, porque eu roguei por ti. Irmão, talvez você está aqui nessa noite como Jabes. Talvez você se esqueceu quando olha para o espelho que você era um Jabes. Há muito tempo atrás, se não fosse Jesus ter entrado na sua história, na sua vida, você estava na lama até hoje. Mas graças a Deus que Ele entrou na minha e na sua vida. Por isso que hoje nós podemos cantar o nome do Senhor. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. Você tem motivo para glorificar o nome do Senhor nessa noite? A bênção de Deus é que enriquece, consigo ela não traz dores. No capítulo 15, ele aproveita a oportunidade e disse: Deus, o que has de me dar? Ele estava inserido dentro da tenda, porque ando sem filho, e ele fala com Deus assim: o meu herdeiro será o meu escravo que foi nascido na minha casa. Deus falou com ele assim: Abraão, você está enganado. Abraão, sai para fora da tenda, Abraão. Abraão, sai para fora da tenda, Abraão. Abraão, com Deus, Deus está frio. Isso não é hora de eu sair fora da tenda. Lá fora está frio. Deus, ele disse: sai, Abraão. Abraão, ele sai para fora da tenda e Deus disse: agora olha para cima, Abraão. Abraão olha para cima e Deus fala com ele: agora conta as estrelas, se é que tu podes contar. Parece que eu vejo Abraão começando a contar as estrelas. Mas de repente ele perde a matemática e disse: Deus, não dá. Aí Deus reativa a promessa na vida de Abraão, dizendo: assim será a tua descendência. A tua descendência será como as estrelas. O que Deus, ele te prometeu, irmão, vai cumprir. O que Deus, ele te prometeu, pode ter passado 2, 10, 5, pode ter passado o tempo que for, a promessa de Deus vai acontecer na sua vida. A bênção de Deus, Jabes pede, a primeira coisa é que a bênção de Deus esteja sobre mim, porque ele vivia debaixo de uma maldição. Ele vivia debaixo de uma maldição, irmão. Mas Jabes, ele invocou o nome do Senhor, ele se encontrou na presença de Deus e orou ao Senhor, invocou ao Senhor, e a sua oração foi ouvida. A segunda coisa que Jabes pede, ele pede: Senhor, que o Senhor amplie o meu território. Essa palavra é uma palavra profética para mim e para você aqui nessa noite. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu vou adiantar. Tem alguém que trabalha com microempreendedor aqui? Tem? Tem alguém que trabalha com microempreendedor? Mesmo que seja vendendo na internet, qualquer lugar, irmão. Se você vende bala no sinal, você é microempreendedor. Cadê você? Levante a mão assim. Essa palavra é direcionada para você. Deus vai ampliar o seu território. Quando você lê na Bíblia de território, território fala de posse. Território fala de prosperidade. Deus, ele vai ampliar. Não se preocupe, irmão. É como diz aqui, alguém pegou a oportunidade aqui e diz assim: seja fiel no pouco, porque no muito Deus vai te colocar. Se
você, irmão, começou a vender bala, não se preocupe, porque amanhã Deus ele vai te engrandecer e você não vai vender mais bala. Você amanhã pode vender carro, pode vender casa. Deus está dizendo para você que essa promessa está sobre a tua vida nessa noite. Ô, irmão, não sei se alguém aqui ouviu a história do Silas Malafaia. Talvez você está aqui dentro assim, não ficou com vergonha de levantar a mão porque você quebrou. Você está quebrado, não conseguiu mais se erguer como microempreendedor. Silas Malafaia, antes de ter o que ele tem, ele quebrou 6 vezes. Pregador, o que você quer dizer com isso? Não desiste, irmão. Não desiste do seu sonho. Alguém pode passar por você e zombar de você porque você está começando agora. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tem um versículo na Bíblia que eu não me falho a memória agora, que fala a respeito das pequenas coisas. Não desprezes as pequenas coisas, porque pequenas coisas fala de simplicidade. Deus habita na simplicidade. Deus habita na humildade. E toda pessoa, irmão, que chegou a um patamar elevado, ela começou de baixo. Não se preocupe, irmão. Fique tranquilo, porque Deus ele está vendo a sua labuta. Deus ele está vendo que você deseja, que você anseia, e nessa noite ele lança uma palavra profética para nós. Ele vai ampliar o nosso território. Ele vai ampliar o nosso território. Se você hoje mora de aluguel, Deus vai ampliar o teu território. Receba essa palavra nessa noite, porque ela veio direcionada para você nessa noite. Irmão, quando Jabes orou ao Senhor, ele não tinha nada. Segundo a história bíblica, ele edificou uma cidade com o seu nome. Mas ele continuou pedindo. A terceira coisa que ele pede está aqui no texto. Versículo de número 4. Capítulo de número 4, versículo 10. Que a tua mão seja comigo. Quando você lê na Bíblia a respeito da mão de Deus, irmão, a mão de Deus, ela fala de muita coisa, pastor Giliardi. A mão de Deus, ela fala de proteção. A mão de Deus, ela fala de sustentação, porque a Bíblia diz assim: se humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, porque no tempo certo Deus, ele vai te exaltar. Você está sendo humilhado hoje? Você está sendo humilhado hoje? Não se preocupe não, porque até Jesus passou por humilhação. E você não vai passar? Talvez você seja melhor do que Jesus. Talvez você chegou aqui hoje querendo desistir porque você foi humilhado lá no seu trabalho. Talvez você chegou aqui porque alguém da tua família te humilhou, dizendo que você não vai dar em nada. A Bíblia não diz, mas quem sabe quantas vezes Jabes ouviu essa palavra: você não presta, você não vai dar em nada. Mas está vendo aquele relógio ali? A nossa vida é comparada com aquele relógio. Relógio, ele não fica parado, ele roda, irmão. Amém? Eu profetizo que tudo que está parado na sua vida vai começar a rodar. Tudo que está parado na sua vida, Deus vai começar a engrenar as coisas. Deus vai começar. Talvez você entrou aqui falando: pregador, eu já tenho casa, comecei a construir, mas do nada a minha construção parou. Deus ele está dizendo para você: eu vou te abençoar em tempo de crise, eu vou te prosperar em tempo de crise. Essa noite Deus ele preparou essa palavra para você. Eu não sei de onde vai vir, pastor, material, mas Deus ele vai mandar.
Você crê nisso? Deixa eu contar um testemunho para você. Eu não conto muitas coisas para os outros, não, sabe? Mas esses dias aconteceu uma fatalidade comigo e me deixou muito triste. Eu bati o carro, alguém bateu o carro em mim, só que eu estava errado, pastor. O motoqueiro bateu em mim porque eu fiz a conversão num lugar proibido. E eu fiquei tão triste, mas tão triste com isso, porque eu estava fazendo um culto lá em casa e eu estava indo comprar algumas coisas para poder receber os irmãos com alegria lá em casa. E eu indo no BH para comprar as coisas para receber com alegria os irmãos no culto na segunda-feira. Aí, de repente, eu passei do BH e fui direto. Eu falei, a minha esposa falou assim, ô meu filho, você está ficando doido? O BH é ali. Eu falei assim, é. Eu estou achando que nós estamos indo no posto de gasolina. De repente, pastor, na frente eu olhei, não tinha nada, mas na hora que eu virei, o motoqueiro veio. E ele só não morreu porque a mão de Deus estava ali, irmão. Que ele bateu tão forte, mas tão forte, que eu falei, morreu. Mas graças a Deus, Deus não deixou ele morrer. E aí, irmão, o problema todo começou. Eu tive que pagar o conserto da motoca, né? Arquei com o prejuízo todo. Não podia, mas arquei. Mas eu falando com Deus, Deus, por que o Senhor permitiu isso acontecer na nossa vida? E eu fiquei questionando, indagando a Deus, perguntando por quê, Senhor? E de repente, no desenrolar da situação, o rapaz leva a motoca para arrumar em um determinado local. Quando eu chego lá, irmão, e eu vejo a situação da motoca, eu falei, meu Deus, sangue de Jesus tem poder. E ele virou para mim e falou, vai ficar uns 3 mil para arrumar isso aí, irmão. Eu falei assim, oh, meu Deus. Mas olha para mim, meu querido, porque eu sou homem de Deus, eu vou cumprir com tudo que for necessário. E fui embora, irmão. Determinado dia, depois de ter ido lá pagar o conserto, pagar as peças da moto, eu estou bem chegando, passei na oficina do rapaz. De repente o rapaz falou comigo assim, olha, eu estou precisando conversar com você, o dono da oficina. Estou precisando conversar com você. E eu fiquei perguntando, falei, meu Deus, o que esse cara quer falar comigo? Será que ele tem alguma coisa para dizer para mim concernente o rapaz? E fiquei preocupado e não fui lá. Aí ele mandou mensagem para mim e falou assim, ó, eu preciso conversar com você, tem como você vir cá no sábado? Não deu, mas de repente eu fui no dia que eu fui pagar a peça. Depois que nós estávamos voltando, eu passei lá. Quando eu passei lá, ele falou assim, espera um pouquinho aí que eu preciso falar um negócio. Você deu uma tremedeira, irmão. Meu Deus. Mas de repente ele saiu com o envelope lá de dentro do escritóriozinho dele. E falou assim, Deus mandou te dar isso aqui. Irmão, sabe o que eu fiz? Eu peguei aquele envelope e pus no bolso. Falei, deve ser R$50. Quando eu abri o envelope, quando eu estava chegando no caminho de casa, irmão, tinha umas 50, tinha R$500. Eu olhei para aquele envelope, eu acabei de gastar R$1.500, Deus me deu 500. E eu falei com Deus assim, Deus, se tudo isso que aconteceu comigo foi permissão do Senhor, o Senhor está querendo me falar, está querendo me mostrar algo, então Senhor, faz a tua vontade sobre a minha vida, não vou reclamar mais, não vou murmurar mais. De repente o cara me chama e me dá R$500, irmão. Irmãos, o mesmo Deus que fez isso, Ele pode fazer muito mais. Eu entendi que Deus, Ele falou assim, isso aqui é só para você saber que eu existo. Se eu te dei R$500, eu não posso te dar muito mais, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Ô, irmão, descansa no Senhor. Eu não sei
para onde está indo essa palavra, para quem está indo essa palavra. Mas deixa eu te dizer uma coisa, para, respira. Não fica perdendo sono de noite, preocupado. Não, irmão, não precisa disso, pregador, então me dá uma palavra, eu te dou. Buscai primeiro o reino de Deus e essas coisas vos serão acrescentadas. E você começar a buscar o reino de Deus, começar a servir ao Senhor, começar a fazer a vontade de Deus, Deus vai cuidar das outras partes. Sabe por quê? Porque Ele é fiel na sua palavra. Deus é fiel na sua palavra. Então, irmão, a mão de Deus, irmão, literalmente representa a presença de Deus. Deixa eu perguntar, tem alguém vazio aqui essa noite? Vazio? Tem? Está todo mundo cheio, né? Porque, irmão, por onde a gente passa, muitas das vezes, o que tem de gente cheio de si, cheio de ego, cheio de orgulho, cheio de soberba. Às vezes pensam que só porque Deus, irmão, só porque Deus entregou para ele cuidar algumas coisinhas que não me entregou, não te entregou, ele acha melhor do que você. Mas, irmão, quando Deus ele olha, ele vê todo mundo igual. É ou não é verdade, pastor? Para Deus não tem pobre, não tem rico. Para Deus não tem preto, não tem branco. Quando Ele olha para você, Ele vê você como vê todos na presença do Senhor. Deus não lhe trata com desigualdade. Deus, Ele te trata igual. Pregador, você está ficando doido. Não, irmão, estou falando sério. Por que tem uns camaradas que mal dobram o joelho e já ora e Deus responde? Porque enquanto você está dormindo, Ele está orando. Enquanto você está na sua casa, preocupado como Marta com seus afazeres, Ele está indo para o monte orar, Ele está indo buscar a presença do Senhor. Meus queridos irmãos, muito mais vale a presença de Deus do que qualquer outra coisa na nossa vida. Deixa eu te falar uma coisa, quando Deus vier buscar, Ele vai buscar quem? Ele vai buscar um povo zeloso e de boas obras. Um povo zeloso, irmão, e de boas obras. Ele disse assim, que a mão do Senhor esteja sobre mim. Ele estava dizendo que a presença do Senhor esteja sobre mim. Porque ele sabia, irmão, porque a presença de Deus preenche todo o vazio. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando Salomão ele foi reinar no lugar de Davi, Deus apareceu para ele e falou, Salomão, pede o que quiseres que eu vou te dar. Salomão poderia ter pedido qualquer outra coisa que eu e você pediria no lugar dele, não é verdade? Talvez tenha alguém aqui que pediria, deixa eu tirar o microfone. Mata meu vizinho, Senhor, porque ele é terrível. Hein, irmão, se você tivesse a oportunidade agora de Deus falar com você assim, pede o que quiser que eu vou te dar. Tem alguém que falava assim, mata meu vizinho, Senhor, porque ele me perturba dia e noite. Você duvida que tem gente que pede isso? Pede, irmão. O homem, ele é terrível. Quando Deus, irmão, é por isso que quando Davi pecou, Deus falou para ele, Davi, você quer cair na minha mão ou na mão do homem? O que Davi escolheu? Davi falou assim, Deus, eu prefiro cair na sua mão do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia, mas o Senhor tem. A Bíblia diz que o salmista, ele diz assim, a tua ira só dura um momento. Mas o homem, irmão, se você pecar, irmão, ele não vai te perdoar nunca. Ele fala que te perdoou da boca para fora, mas sempre que ele tiver oportunidade, ele é igual ao demônio. Vai falar assim, você pecou, miserável. Sempre vai estar lembrando do seu pecado, mas Deus, ele não lembra jamais, irmão. Talvez alguém aqui, irmão, se sente tão miserável, porque alguém olha para ele e coloca ele como tal. Mas eu vim com uma palavra de Deus para a sua vida, para te dizer, levanta a tua cabeça nessa noite, irmão. O diabo está dizendo para você, como diz para Jabes, não tem jeito não, meu filho. Sabe o que alguém falou para aquele homem, que eu esqueci o nome agora? Ele andou 32 quilômetros, Jairo, ele
Ele foi encontrar com Jesus, andou 32 quilômetros para pedir que Jesus fosse na sua casa. Ele andou 32 quilômetros, quando chegou, falou, Jesus, vai lá na minha casa. Ao contrário, né? Tem gente que fala assim, Jesus, não entra na minha casa não, pelo amor de Deus. Se o senhor entrar lá, o senhor vai descobrir tanta coisa. Mas ele falou assim, Senhor, vai na minha casa, porque a minha filha está morrendo. Jesus, irmão, ele disse assim, eu vou agora, já vou terminar, irmão. Jesus foi em direção à casa de Jairo, aparece a mulher de fluxo de sangue. Por que que aquela mulher aparece no momento que Jesus estava indo para a casa de Jairo? Se Jairo fosse encrenqueiro, ele fala, Jesus, não, você tem que entender, eu pedi primeiro. Tem muita gente assim, né? Não tem? Só porque chegou na igreja primeiro que você, ele acha que Jesus não pode te abençoar. Talvez ele chegou primeiro do que você, mas ele não tem interesse nenhum pela palavra de Deus. Alguém chega depois dele e começa a comer Bíblia, começa a orar, começa a jejuar. Jesus coloca aqui, é ou não é, pastor? Aí alguém diz assim, eu cheguei primeiro, hein? Que negócio é esse? Irmão, Jesus, ele é o contrário do homem, irmão. Com Jesus funciona assim, o último é o primeiro. Se você não é acostumado com isso, começa a acostumar, irmão, porque nesse momento, enquanto eu estou proferindo esta palavra profética, Deus está procurando um coração aberto aqui nessa noite, para que a glória de Deus possa repousar, porque a maior vontade de Deus, pastor, é Deus levantar alguém. Eu acho também que a maior vontade do pastor também é que Deus levante alguém. Não é, pastor? Sabe por quê, irmão? Porque o pastor não é super-homem, não, irmão. Não, pastor, você canta, você prega, você ora, você revela. Não, irmão. Não, irmão. Você acha que Deus te chamou para ser banco? Você acha que Deus te chamou para ficar aí sentado no banco? Ah, pregador, mas eu já tenho 40, 50, 60. E daí, meu irmão? Quando Deus chamou Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Você está com 40, irmão, não está querendo fazer nada. Que negócio é esse? A obra de Deus precisa de você. Eramanto que abra, sebe alabacalabara, xandarabacalabai. Deus, ele conta com você na obra dele, aleluia! Levante a sua mão, irmão, se você está disponível para Deus nessa noite. Dê pelo menos um amém para glorificar o nome do Senhor nessa noite. Vai na minha casa, Jesus. Jesus, eu vou, a mulher chega, Jesus. Ela fala com Jesus assim, eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu ficarei curada. E ela foi e ficou curada, pastor. Mas por que foi preciso isso acontecer? Isso foi preciso para fortificar a fé de Jairo. Porque no momento que Jesus fala assim, vai na minha casa, que ele fala, vai na minha casa, e Jesus se disponibiliza para ir à casa dele, alguém chega e fala assim, incomoda mais o mestre não. Acabou, sua filha morreu. Jesus olha dentro do olho de Jairo e diz para ele assim, crê somente. Irmão, você não precisa dar crédito para esse pregador aqui não, irmão. Mas você precisa crer na palavra de Deus. Porque o que te move a sair da tua casa e vir aqui é a palavra, irmão. Se não for a palavra, você está perdendo tempo na casa de Deus. Porque a palavra de Deus é liberada. E ela traz cura, traz libertação. Ela traz revelação para o nosso coração e nosso entendimento. Aleluia. Aleluia. Jesus falou para ele, crê somente, só para eu terminar. E foi, irmão. Quando chegou lá, foi um sucesso tremendo. Onde foi, pastor? Aonde estava a menina? Aonde que ela estava? Aonde, pastor? Ela estava dentro do quarto. Dentro do quarto. E quem estava lá? Quem estava lá no quarto chorando, irmão? A mãe e um bocado de gente lá, irmão. E naquela época pagava as famosas carpideiras para tornar o ambiente sensível. Aí estava todo mundo lá naquela cidade.
pago para chorar, para tornar um ambiente sensível, para todo mundo se condoer com a situação. Aí Jesus chega e fala assim, ó, sai todo mundo para... Sai, vem comigo Pedro, Tiago e João, vem a mãe e o pai, entra comigo, porque o negócio vai ser forte aqui. Aí quando entra, Jesus chama ela pelo nome. Qual que é o nome da menina? Talita Cumi. É uma palavra aramaica. Levanta-te. Deus está dizendo para alguém aqui, irmão. Quando Deus ele fala, irmão, Deus ele não chama pelo apelido, irmão, não. Quando Deus ele fala, ele não fala de forma que você não possa entender a voz dele. Mas quando ele fala, irmão, a natureza obedece. Irmão. A natureza obedece. Se a natureza obedece, quem dirá eu, pastor? Irmão. Deixa eu te perguntar, Deus está falando com você? Deus está falando com você essa noite? Deus está falando com você essa noite, irmão, porque quando Deus ele fala, irmão, falta força nas pernas. Quando Deus ele desce no ambiente, irmão, o ambiente é totalmente tomado pela glória de Deus. Irmãos, há uma unção de Deus aqui essa noite. Deus escolheu alguém aqui essa noite para ouvir essa palavra. Irmão, a mão de Deus, irmão, ele disse que a mão de Deus esteja comigo. Porque ele sabia que ele precisava de algo forte, irmão. Você acha que é fácil, irmão? Estar debaixo de maldição e andar por aí? Tem que ter a presença, irmão. Você acha que é fácil pôr a Bíblia debaixo do braço e verdadeiramente representar Deus, irmão? Não. Mas Deus vai nos dar graça. E a quarta coisa que ele pediu. O que ele pediu? Ele pediu que não fosse afligido pelas aflições do tempo presente. Irmão, deixa eu te explicar. Talvez você está dizendo assim, Jabes não quis passar a luta, não. Alguns aqui quase deu glória, irmão. Quase deu glória. Mas para você dar glória com entendimento, irmão. Jabes não estava pedindo para não passar luta, irmão. Porque tem alguns crentes da atualidade que ele não gosta de passar luta. Tem uns crentes, irmão, que se ele passar a aprovação, isso quer dizer que Deus não está na vida dele. É verdade. Não, se Deus fazer comigo igual fez com Jó, eu não fico na igreja, não. Irmão, se Deus fazer com você igual Jó, você nem existe. Você perde o emprego e fica desesperado, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Irmão, seja verdadeiro e natural. Quantos de nós que estamos aqui, quando iniciou a pandemia, nós dizemos assim, agora está acabado. Acabou tudo para mim agora. Quantos de nós? Eu fiquei preocupado com 4 filhos. Falei, Deus, e agora? Estou no estreito. Mas Deus provou para mim e para você, que é Ele que cuida de você, irmão. 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 Lá em casa está assim, né? Minha esposa está preocupada porque ela trabalhava fechado. E agora eles estão entregando o seguro-desemprego. E ela falou assim, e agora? Como é que vai ser? Minha filha, Deus é Deus. Vamos continuar trabalhando e Deus vai fazer o resto. É ou não é verdade? Não, irmão? Porque tem um versículo na Bíblia, eu não sei citar ele não. Não sei, irmão. Mas tem um versículo, talvez o pastor saiba, ainda que a figueira. Como é que é? Ainda que a figueira não floresça. Ainda que a figueira não floresça. Que não haja fruto na videira. Que não haja fruto. Que o produto da oliveira minta. E que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei. Era para você ter dado pelo menos meia dúzia de glória, irmão. Era para você ter entrado no reteté. Sabe por quê? Porque, irmão, tudo pode... E contra você, mas tem uma coisa, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se coloque de pé. Se coloque de pé, por favor. Já passei do horário, demais da conta. Olha só para você ver uma coisa. Eu queria que o pastor, se ele pudesse louvar, aquela música que diz assim, sonhos que foram embora. Não sei cantar não, pastor. Deixa Deus te usar aí. Eu quero pedir a você que vem aqui à frente.
Se você puder, irmão, eu quero pedir a você que vem aqui à frente para nós orarmos junto nessa noite. Deus, Ele quer restaurar nossos sonhos aqui essa noite. Que isso, pastor? Você é ousado mesmo, hein? Em plena pandemia, você acha que Deus vai realizar sonho? Deus, Ele não está morto, meu querido. A pandemia, embora está matando muitos servos de Deus, a quem Deus está permitindo, mas Ele está vivo, irmão. E Ele realiza sonho. Ô, irmão, eu quero louvar a Deus pela sua vida, viu? Viu, pastor? Tem igreja que a gente vai, pede para vir na frente e vem um. Os diáconos com a faixa, pode Mas eu subir louvo no a Deus altar. pela sua vida, Traz que a você está faixa para aqui. cima do altar. Aleluia. Ô, irmão, deixa eu falar para você uma coisa. Sabe o que Jabes estava pedindo ao Senhor? A última coisa, ele disse assim: que eu não seja afligido. Ele não estava pedindo para passar um momento difícil, de maneira alguma. Sabe o que ele estava pedindo? Posso até passar, mas não deixa eu voltar para trás. Não deixa eu retroceder. Não deixa que essa situação venha me abalar, me abater, acabar com a minha fé no Senhor. Ele pediu isso, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa. Lucas capítulo número 9, versículo número 62, diz assim: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Não é Deus que está falando, não. Agora sou eu que estou falando com você. Você está proibido de voltar para trás. Você está proibido. Você está proibido em nome de Jesus de retroceder na caminhada. Porque se você desistir hoje, alguém vai dizer: eu falei que ele não ia aguentar. Tem gente que está esperando para bater palma, irmão. Você não pode dar motivo para essas pessoas. Amém? Sabe por quê? Porque nós somos mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode levantar as suas mãos nessa noite em nome de Jesus e orar comigo. Senhor, meu Deus e Pai. Senhor, estamos aqui, meu Deus, para reconhecer que não somos nada, meu Pai. Deus, se não fosse a Tua bênção que estivessem na nossa vida, meu Deus, na nossa casa. A Tua palavra diz, ó Pai, que os inimigos, ó Deus, ó Pai, já tinham nos consumido vivo, ó Deus. Mas graças nós te damos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Eu quero nessa noite liberar uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Você que está aqui nessa noite triste, abatido, Deus, Ele está te dizendo: eu te tomo pela tua mão direita e te coloco de pé nessa noite. Eu quero dizer para você, no nome de Jesus, receba o consolo de Deus. Receba nessa noite essa palavra profética sobre a tua vida nessa noite, em forma de profecia. E nessa noite seja curado de toda enfermidade nessa noite. Você que é batizado com o Espírito Santo, receba o renovo de Deus na tua vida nessa noite, igreja. Seja tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Seja tocado pelo Espírito de Deus nessa noite. Pode pensar que já o teu fim não é o que Deus planejou. Levante do chão. Talvez eu estou falando com alguém aqui essa noite. Seu marido foi embora, sua esposa foi embora. Deus nessa noite está dizendo para você: Ele vai voltar, ela vai voltar em nome de Jesus. O seu azeite em minha dor. Todos os teus sonhos, Deus, Ele vai trazer a existência. Leva minhas águas tranquilas. Receba nessa noite a presença do Espírito Santo nessa noite. E refrigera. Sinta a presença do Espírito Santo nessa noite. Há uma unção de Deus sendo liberada aqui nessa noite. A sua história não vai terminar assim.
Deus, nessa noite, Ele faz do fim um novo começo na sua vida. Meu Deus. Talvez alguém profetizou na tua vida dizendo que você iria viver só momentos de dores, momentos difíceis na sua vida. Mas nessa noite Deus, Ele diz para você através da sua palavra: festa e agora tem uma ferramenta preparada contra ti prosperará. Toda palavra de maldição cai por terra agora em nome de Jesus. Não é o que Deus planejou. Levante no chão. A unção de Deus aqui essa noite. Deus, Ele te toca nessa noite. Receba. Chega de viver do passado. Leva minhas águas pra Chega de ficar relembrando o passado. Deus, Ele escreve nova história para você. Alma. Se colocamos as mãos, Senhor. A unção de Deus liberada aqui nessa noite. Cada nome que aqui está representado. A unção de Deus sendo liberada aqui para nós nessa noite. Receba aí agora o fortalecimento do Espírito Santo na sua vida.